Olá, boa noite. Me chamo Daniel Canedo e estarei fazendo essa breve apresentação sobre o seguinte tema: algoritmos verdes e líderes empáticos, gerindo o planeta com inteligência artificial e soft skills. Só ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que não. Bom, resumidamente, o trabalho tem como objetivo analisar a integração dos algoritmos verdes. O que seriam os algoritmos verdes? Desculpa aí, o, desculpa o plano de fundo aí também, mas algoritmos verdes nada mais são do que outro nome para atualmente, né, para as inteligências artificiais, né? Não necessariamente que só existe inteligência artificial, certo? Mas, né, conforme é o tema do trabalho. E eu estava abordando, né, resumidamente, um pouco dessa relação, né? Porque basicamente não adianta a gente ter só um nível técnico, né? Ter só a técnica mas não ter a parte ética, né? Também, porque se a gente tiver só a técnica, né? Aí, né? Por exemplo, o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né? Eles tinham a técnica, né? Descobriram como fissionar o átomo, né? Só que, mas eles utilizaram da maneira que eles utilizaram, né? Então, basicamente, né? Seria isso. Eu vou passar o slide aqui para não ficar só no mesmo slide, né? Então, desculpa, enfim. É, a justificativa para a realização dessa pesquisa está no fato de que o avanço tecnológico representado pelo uso da inteligência artificial precisa ser compreendido em sua dimensão ética e social, sendo insuficiente quando desvinculado das competências humanas, certo? Então, basicamente é isso, né? E aí, só que é possível, né, tirar, por outro lado, né, proveito, né, alinhando esses dois aspectos, né? Desculpa aí. É possível otimizar, né, bastante, né, vários processos, né, como já estão utilizando hoje, né, hoje em dia, né, em alguns setores aí, né, enfim. E, por exemplo, no monitoramento, né, ambiental, né, você consegue utilizar, né, você consegue pegar várias referências, né, de parâmetros, né, sobre pH do solo, né, por exemplo, é, não sei, um nível aceitável, né, de poluição, né, enfim. Acho que então acho que é um grande aliado, né? Pode ser, né? Um grande aliado, né? E aí também eu acho que entra toda essa questão, né, de se a inteligência artificial vai tomar, né, os empregos, né? Que eu, bom, por enquanto eu acredito que não, né, obviamente, mas eu só acredito que talvez possa isso acontecer se os robôs forem se desenvolverem robôs, né? E, e eles tiverem, né, uma inteligência, né, artificial, né? O que eu também acho que vai ser muito complexo, né, de se criar, né? Uma autoconsciência eu acho muito difícil de conseguir, mas é um sistema, né, no caso uma inteligência artificial, né, operacional, acredito até que seja possível, mas enfim, e aí, né, dependendo
né, dependendo de como vai estar o sistema, né, pode ser que isso seja também benéfico, né, porque você não ia precisar mais de ser humano para mão de obra, né, mas enfim, por outro lado, né, o ser humano trabalha para a mão de obra para receber, né, então não tendo trabalho, né, enfim, aí eu não sei como que as coisas vão estar, né, nesse sentido. Eu acho muito mais um encalço aí nesse ponto do que na própria criação, né? Que pode ser que leve muito tempo, mas pode ser que aconteça, né? Mas em relação ao meio ambiente é isso, tem, né? Quer dizer, você vai atualmente, né? Você consegue basicamente, né? Uma pesquisa rápida ali, né? E acho que a inteligência artificial pega várias fontes, né? Compila, né? Então você tem um acesso ali mais rápido, né? E mais objetivo, né? Que você quer, né? Que é diferente um pouco do Google, né? E, enfim, por enquanto, até que essas questões éticas também não estão tão envolvidas assim, né? Mas no futuro acredito que muito mais, né? Vou passar um slide aqui, conecta tecnologia à governança, desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial capazes de prever riscos ambientais, por exemplo, né? Otimizar o consumo de energia depende de critérios bem definidos, que assegurem equilíbrio entre eficiência e responsabilidade social. Como acho que agora eles conseguiram criar até não criar, né? Mas eu acho que o código, né, de um vírus aí, né? Utilizando a inteligência artificial também, né? Enfim, até que é um bem promissor, né? Um futuro bem promissor. Mas, infelizmente, né, como eu citei o caso, por exemplo, da bomba atômica, né, que está relacionado diretamente com o meio ambiente, né, porque o local ali fica totalmente contaminado, né, então realmente tem que ter, por exemplo, nesse caso da bomba, né, que está muito mais desenvolvido, né, do que a inteligência artificial, você tem que ter esse equilíbrio, né, com a ética, né, mas, enfim, porque geralmente o consumo ele está pautado em cima da natureza, né? Porque é da natureza que a gente extrai, né? Os bens, né, para produzir um notebook, né? Enfim, eles são transformados, né? Alguns deles, né? Por exemplo, os minérios, né? Enfim, eles pegam na forma bruta, né? Enfim, mas infelizmente, né? Como é um modelo predatório, né? Então a natureza é super explorada, né? E aí você vai criando vários mecanismos. Por exemplo, agora que eles afrouxaram o licenciamento ambiental, né, para certos setores, né, que vão precisar, outros não, enfim. Então, né, enfim, você vai encontrando, vai deixando várias brechas, né, também na lei, né. E, enfim, infelizmente, né, o meio ambiente não está muito compatível, né. Ele é muito mais visto como um recurso do que como um sistema vivo, né? Que é o que é, né, no caso, né? Enfim, mais uma, né, você não, ele não é visto, o meio ambiente não é visto como uma teia de correlações, né? Acho que já está ficando grande demais também o vídeo. E como um todo conectado, né? Então, enfim. Mas é basicamente isso.